Fala, Enezeira, a gente está de volta aqui na playlist Literatura, diretamente de 2022, segunda aplicação, questão que eu coloquei aí como dificuldade média, mas eu vou te dar uma estratégia para ela ficar média fácil e não média difícil, como muita gente vai pensar. É um fragmento, já está quase sumindo, mas dá para ver e não é uma besteirinha, vou colocar aqui para a gente ver logo todo, do Caminha a Bom Crioulo. Então não confunda o Adolfo Caminha, escritor brasileiro do final do século XIX, com Pero Vaz de Caminha, lá da Carta do Descobrimento. O Adolfo Caminha é um autor situado no naturalismo, tem 2 livros bastante citados, A Normalista e O Bom Crioulo. O Bom Crioulo ganha mais visibilidade atualmente porque é o primeiro romance brasileiro a trazer a temática homossexual. Não num viés de orgulho sobre o tema, mas como uma investigação de um comportamento na época considerado patológico. Então Adolfo Caminha coloca isso dentro das tintas do naturalismo. Então a gente tem aqui O Bom Crioulo, nessa edição, o livro é de 1895, mas essa edição publicada pela Martin Claret é de 2008. Tá? Então a gente fez aí um sobrevoo sobre o autor e o livro. Diz o comando: a situação descrita no fragmento aproxima-o dos padrões estéticos do naturalismo em função de quê? Gente, se você não usar a técnica, fica mais difícil a questão. Então, o naturalismo, veja só, o que é que o naturalismo tem como característica? Fragilidade emocional atribuída ao indivíduo oprimido. Não vejo muito como o cara do naturalismo trazer essa temática de fragilidade emocional ao oprimido. O naturalismo se interessa por uma animalização do ser humano, por um caráter embrutecido, por exemplo, do ser humano. Não ia muito nessa direção, marcando a letra A sem ver o texto. Influência da paisagem sobre a capacidade de resiliência. Sim, o meio, né, a paisagem, o lugar, o cenário, boa opção. Sem ler o texto, me agrada. Letra C, impossibilidade de superação dos traumas da escravidão. Não é muito o debate do naturalismo, até porque, falando em trauma, nós teríamos uma narrativa muito mais interiorizada, com um fluxo de consciência que é característica mais presente no realismo do que no naturalismo. Então não é muito a cara do naturalismo a letra C. Qual a relação de causalidade entre força física e origem étnica? Essa também é boa, né? Porque a questão da raça, lembre, naturalismo é o determinismo do meio, do momento e da raça. Então a gente já tem aqui meio na letra B e a gente tem raça na letra D. Obviamente nós vamos ler o texto. E condição moral do indivíduo vinculada a papéis de gênero masculino e feminino, com papéis morais. Olha só, dá para aceitar um pouquinho assim, com boa vontade, porque o naturalismo realmente tem essa questão do comportamento masculino, do comportamento feminino. Não é de todo ruim, não, a gente pensar no item E, tá bom? Mas vamos ver aqui o que é que o texto nos afirma. Eliminei 2 letras já dessa forma, né? Seguindo aqui a leitura, que eu vou agora debater com vocês, veja só. Vamos ver o que é que o texto diz. Conseguindo, porém, escapar à vigilância dos interessados e depois de curtir, de passar uma noite a mais escura de sua vida numa espécie de jaula com grades de ferro, Amaro, que é o personagem principal, é o Bom Crioulo, que só temia regressar à fazenda, voltar ao seio da escravidão, estremeceu diante de um rio muito largo e muito calmo, onde havia barcos navegando em todos os sentidos à vela, outros já de motor, né, deitando fumaça, e lá em cima, beirando a água, um morro alto em ponta, varando as nuvens, como ele nunca tinha visto. Então parece que eles, repare, o Amaro passa a noite na cadeia e ele está com medo, né, daquela prisão representar uma volta a outra prisão, que é a prisão da escravidão. Quando ele sai, o que é que ele vê? Um cenário maravilhoso, né? Ele vê, parece até assim, a gente poderia pensar o Rio de Janeiro, né? A Baía da Guanabara, vários barcos e aquele pico, aquele morro subindo no horizonte. Uma paisagem, portanto, bastante tranquila. Todo o conjunto da paisagem comunicava-lhe uma sensação tão forte de liberdade e vida que até vinha vontade de chorar, mas chorar francamente, abertamente, né? Chorar passando vergonha na presença dos outros, como se estivessem enlouquecendo. Repare que até um fragmento que destoa um pouco do naturalismo, daí, né, que a gente vê as letras cobrando isso. Existe uma subjetividade no narrador ali que entra, né, na mente do Amaro, apresentando esse estado de espírito do personagem. Vou voltar aqui. Então,
olha só, aquele magnífico cenário gravara-se-lhe na retina para toda a existência. Nunca mais o havia de esquecer, nunca mais, o discurso em direto livre, parece que é o Amaro falando, né? Ele, o escravo, o negro fugido, sentia-se verdadeiramente um homem, igual aos outros homens, feliz de ser um homem, grande como a natureza em toda a força, viril da sua mocidade, e tinha pena, muita pena, dos que ficaram na fazenda, trabalhando, sem ganhar dinheiro, desde a madrugadinha até sabe Deus quando. Então, a gente tem um fragmento em que se vê, veja só, você não fez na técnica, como você vai se atrapalhar? Deixa aí se foi sua dúvida, por exemplo, a letra A ou a letra C. Ó. Existe uma fragilidade emocional atribuída ao indivíduo oprimido. Não dá para dizer que isso é tão generalizante, mas no fragmento existe um momento de fraqueza emocional. Como não dizer que Amaro está num momento de fragilidade emocional? Ele olha a paisagem, ele sente o baque daquilo, ele tem insegurança de voltar a ser escravizado. Então, existe isso aí, mas não é um traço naturalista, concorda? Que me levaria a marcar de acordo com o comando. Então, fragilidade emocional existe, gente. Me diga aí, né? Ah, não tem. Teve aluno já falando pra mim, mas não tem. Já vi gente falando que não tem fragilidade emocional. Tem sim, o cara tá no momento ali, ó, de melancolia, de até ansiedade. Mesmo que ele esteja ali feliz por não estar preso, ele tem medo. Então, fragilidade emocional, eu ia, tá? Atribuída ao indivíduo oprimido, e Amaro é um oprimido, né? Um cara que foi escravizado. Mas não é isso, vou desmarcar aqui, que nos faz pensar como característica naturalista. Muita gente, acredito eu, vai na letra A porque o texto sustenta a letra A. Influência da paisagem sobre a capacidade de resiliência. Tem isso, né? A paisagem está atuando sobre ele, sente aquele baque quando ele vê a paisagem, ele tem sensações de liberdade em oposição à prisão anterior e até mesmo ao momento de escravidão. Então a letra B é plausível pra caramba, tá? Já continuo nela. Letra C, impossibilidade de superar os traumas da escravidão. De alguma maneira, sim, né? A gente pode dizer que existe ali uma memória, né? Uma rememoração dos momentos de prisão. Então, é um pouco exagerado a impossibilidade de superação, mas a gente concorda que existe um trauma da escravidão ainda no juízo dele, o medo de voltar a ser escravizado, mas não é isso também, independentemente do nosso debate aqui, não é isso que torna o fragmento um fragmento exemplar do naturalismo, tá bom? Então a gente continua na mesma até agora. Letra D, correlação entre causalidade. Correlação de causalidade entre força física e origem étnica. Ele não faz essa correlação explicitamente no fragmento, né? Ele até se compara aos outros homens, ele diz aqui, ó, ele diz igual aos outros homens, então não tem uma coisa que salienta o caráter do Amaro em oposição a outros personagens. Então veja, a letra D, que podia ser atraente e até já foi a resposta de outra questão de bom crioulo que apareceu no Enem, tá? Eu vou deixar aqui para você ver, ó, aparecendo aqui em cima a resolução anterior dessa questão de 2021 PPL, mas não é agora a resposta, tá bom? Então a letra D não valida, portanto, esse texto. E letra E, condição moral do indivíduo vinculada a papéis de gênero. Essa é bem fácil de eliminar pela leitura do texto, não tem nada a ver aí com masculino e feminino, portanto a questão fica bastante tranquila de a gente resolver. Gabarito, letra B de bola, tá bom? Mas não vai embora não. Continue aqui comigo sabendo agora sobre cultura brasileira. Eu vou te chamar a você debater comigo a origem dos azulejos de São Luís do Maranhão. Questão bastante interessante e que muita gente se atrapalha na hora de resolver. É só clicar aqui, já apareceu, tô te esperando.